capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Estamos terminando. Quer dizer, eu pensei que nós estávamos terminando hoje, conversando com a minha tia. Minha tia que mora no Rio, é advogada. E ela despertou em mim o desejo de fazer ainda mais uma sexta-feira sobre casamento, para encerrar a parte de casamento, para iniciar os filhos. E vai ser a próxima: divórcio e novo casamento. Amém? Não pode deixar para trás, não. Então, na próxima sexta-feira nós teremos esse novo. Vai ter mais essa sexta-feira falando sobre casamento, e depois nós vamos avançar para os filhos. Mas hoje o alvo é os homens. Falamos sobre as mulheres semana passada, e hoje nós iremos falar sobre os homens. Homem enquanto pai, o homem enquanto esposo. Nós vamos identificar como tem sido a nossa paternidade e como tem sido o nosso a nossa companheira em casa. 1 Coríntios 13, 11. Irmãos, acharam? Amém? Então olha o texto, hein? O texto por si só já fala muito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos ler de novo? Quando eu era, falava como, sentia como, discorria como, mas agora glória a Deus. Amém, irmãos? Então, mas agora que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? É necessário ser menino? Os irmãos podem tomar assento? Nós vamos iniciar. Eu vou pedir só para desligar esse ventilador. Eu sei que é um sacrifício, senão daqui a pouco a voz já era. A fase de menino é uma fase natural, nós sabemos disso. E ser menino é a coisa mais gostosa que tem. Ser menino, sem responsabilidade. Essa é a fase do menino. Não tem responsabilidade, como grandes responsabilidades. A vida é soltar pipa, jogar bola, bolinha de gude, como a pessoa fala. A vida é muito boa quando é menino, porque quem tá responsável por esse menino, porque todo menino precisa ter um responsável sobre ele. Está trabalhando, ele está lá ralando na obra, está ralando no escritório, enquanto o menino está jogando bolinha, porque é tudo natural. Seu pai também um dia foi menino, mas Paulo vai dizer que ele também passou por essa etapa de menino. Agora é o outro que começou. Por favor, obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, irmãos? Então ele fala, eu passei por essa etapa de menino, eu fui menino, senti como menino, mas ele está trazendo a distinção, agora eu preciso ser homem. Não é razoável que eu, na idade que eu estou hoje, Paulo dizendo, no tempo que eu estou hoje, eu ser menino, ter atitude de menino, eu preciso ser homem. E 1 Reis capítulo 2, 1 Reis capítulo 1, versículo 1 ao 2, Davi aconselhando a Salomão, ele fala o quê?
ser corajoso e ser homem. E nós vamos discorrer um pouco sobre a história de Davi. Você vai ver que ele não foi tanto homem não, mas ele aprendeu. Ele não foi tanto em algumas partes, mas ele aprendeu. E o importante é isso: quando você se arrepende, seu passado é apagado, e Deus não leva em conta o tempo que você errou quando você se arrepende. Então vamos avançar. O que é ser homem, irmãos? Primeiramente, ser homem é entender que Deus te fez para administrar coisas cruciais da vida. Homem tem que ter essa concepção: estou na terra para ter uma grande responsabilidade. As grandes responsabilidades não podem estar sobre a mulher. Mas eu ainda não cheguei no casamento. Estou falando de homem. Porque isso tem que estar na mente do homem já implantado. Que ele nasceu para liderar. Ele nasceu para administrar coisas grandes. Por mais que a família dele seja ele e a esposa dele, não tenha filho, não seja uma grande família, ainda assim, creia, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Eu diria que para lidar consigo mesmo já é uma grande responsabilidade, e muitos não sabem lidar consigo mesmo. Amém? Então, antes de casar, primeiro aprenda a administrar a si mesmo, antes de pensar em casar, porque senão você inferniza a vida do outro, e o outro não tem culpa disso. Então, ser homem é entender que Deus te fez para coisas cruciais, para administrar coisas cruciais da vida. Primeiro, ser homem é ter palavra, é ter pé no chão. Ser seu homem. Falou, não volta atrás. Falou, vai cumprir. Palavra dada, palavra cumprida, palavra honrada. Isso é homem. É pé no chão, sabe o que está fazendo. Não anda por aí vacilante. Porque quem anda vacilante, em qualquer momento, qualquer buraco, o buraco aparece e ele cai. Porque ele anda vacilante, não anda apercebido. Tem que andar sóbrio, atento. Ó, tem pessoas sob a sua liderança. Não estou falando agora de ministério. Tem esposa, filho. Mas eu sou solteiro, então não lascou para mim, né, pastor? Estou liderança de ninguém. Você tem sim uma grande responsabilidade, a liderança da sua vida. Você tem que liderar a sua vida enquanto você é solteiro, para que você um dia administre uma família, uma casa. Então aprenda, é o tempo que Deus te deu para você aprender a administrar você mesmo, suas emoções, administrar, procurar se preparar para um bom emprego, para ter um bom salário, para poder sustentar a mulher que você talvez já tenha em mente, já sonha em casar, né? Ou mesmo que não tenha nada em mente, o seu objetivo tem que ser esse: se preparar para algo maior, que Deus vai colocar no teu caminho. O que me dava força nos momentos de rejeição e frustração era isso. Eu sempre, quando rejeitado por alguma menina, eu imaginava e eu sabia que em algum lugar do mundo a minha estava separada. À medida que eu me guardava, eu tinha a convicção que Deus ia permitir e ia conservar ela guardada. E Deus fez isso. Então eu pensava, eu imaginava, eu estava aflito, eu imaginava eu deitado no colo dela, ela alisando meu cabelo. Então, irmãos, isso é o quê? Gestão emocional. No começo de tudo eu pensava o quê? Vou me matar, acabou minha vida. Por causa de uma paixão que passa. Mas depois que a gente aprende, aí Deus me deu essa maturidade de entender que eu não estou sozinho à toa.
É porque não chegou ainda. Está em algum lugar do mundo, eu vou encontrar. E ainda bem que eu esperei. Porque ela estava a 370 quilômetros de mim. Eu tive que mudar de lá para cá para encontrar minha preciosidade. Amém? Então temos que ter paciência e pé no chão para decidir, irmãos. Porque senão você dá com cara na parede. E pior, leva outros a darem com a cara na parede também. Porque o pior nível de pecado é quando você peca e conduz outras pessoas a pecarem também. Esse é o pior nível de pecado. É Acã, pecou e levou toda a sua família à morte. É o pior nível. Então, homem, você tem uma grande responsabilidade. Então Deus te fez para você ter o pé no chão. Ser homem é ter total ciência de suas responsabilidades, sem a necessidade da cobrança. Ser homem é isso. É ter a ciência e a maturidade. Casei, da mesma forma que ela me supre, eu preciso supri-la. Eu devo supri-la. Eu não tenho que pensar só no meu querer, mas eu tenho que pensar no que está passando dentro do coração daquela que eu recebi como companheira no altar. Não, irmão, não é só para brincar, não. Eu vou falar entre parábolas porque os irmãos sabem, tá? Ainda tem solteiros entre nós e nós não vamos, né, fazer apologia àquilo que eles não vão poder fazer. Tá? Então não vamos fazer apologia a isso. Mas a questão é essa, irmãos. Não é só brincar. Não é só isso. Aquela brincadeira que nós sabemos. Principalmente as responsabilidades maiores dos homens e que tem acabado com casamentos é a falta de atenciosidade com a esposa. É a falta de atenciosidade com os filhos. Tem casal se separando por causa do filho. Isso já é fato. Já é questão já de experiência, aconselhamento. Eu aconselhei pessoa de muito mais idade do que eu. Casou, o outro já tinha filho e falou para mim: como que eu lido com isso? Eu não gosto do filho. Falei: como você lida? Você casou com os filhos também. Os filhos vieram no pacote, você sabia que estava junto. Você não vai poder agora, o injusto agora é você fazer com que você obrigar o seu marido, que é o pai dele, impedir ele de ver o filho, sendo que você casou com essa consciência. Então errado é você. Então tem casais separando por causa de filho, e casais se separando por causa da complexidade do casamento mesmo em si. E é coisa simples de resolver, irmãos. A maioria dos casamentos que acabam é porque falta diálogo, comunicação. Comunicação. Se o casamento tiver comunicação e sinceridade, não tiver orgulho de ambas as partes, porque principalmente no começo do casamento tem aquele orgulho besta, né? É besta mesmo, irmão. Onde o marido quer ter razão e a esposa quer ter a razão sobre o marido. E se perder a razão, a briga está instaurada. E muitos casamentos não suportam esse solavanco, dessas crises que acontecem. São coisas simples, mas que destrói casamento. Sendo que, na verdade, eu preguei aqui uma vez, e eu repito: nos maiores conflitos da vida não vence quem sai com a razão, vence quem sai com paz. Ao invés de querer levar a paz, muitos opinam: eu quero a razão, então vai brigar, vai reivindicar. E na tentativa de reivindicar e ser tido como aquele que teve a razão, que acertou, que ganhou no diálogo,
ele perde a pessoa e perde a paz. Então, nos conflitos da vida, se abstenha de dar resposta, seja para o seu cônjuge, seja para o seu filho. Guarda, tenha mansidão, aprenda a deletar aquilo que não é para você gravar, aquilo que não é para você ouvir, joga fora na lata do lixo. Entenda o estado que teu filho está passando agora, entenda o estado que a sua esposa está passando agora, para você não fazer julgamentos e submetê-la a cargas que ela não vai conseguir suportar. Amém? Os irmãos estão compreendendo até aqui? Então vamos continuar. Ser homem é ter total ciência de suas responsabilidades, sem a necessidade de ser cobrado. Eu tenho que trabalhar, homem tem que trabalhar, irmãos. Tem. Homem não pode não, e se tiver desempregado, tá? É só pegar o currículo. Hoje tá fácil, tá, irmãos? Para quem é jovem, desempregado, tá fácil. Jovem, tô falando jovem, tá, irmãos? Tá fácil entre aspas. Tem LinkedIn, que é aplicativo que você entra lá. Eu fui contratado pelo LinkedIn. Um aplicativo que o irmão Eduardo me deu ali, falou, ó, baixa que vai dar certo. E eu fui contratado. Mandei currículo e me inscrevi. E fui chamado. Então, o meu emprego hoje foi através de um aplicativo que o irmão direcionou. Então, tem que correr atrás, irmãos. Porque o homem, ele é o provedor da casa. Ele tem que ter em si, que essa responsabilidade Deus colocou sobre ele. O que Deus falou para ele? A sentença do homem foi essa. Depois da queda, ele chega para o homem e fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele não falou para a mulher falou: com dores de parto darás à luz. Então é o homem que tem a responsabilidade de ir atrás, de correr. Tá, e tem homens colocando isso sobre a mulher e acarretando a coitada. E tem mulheres com problemas de saúde, problemas emocionais, problemas que o médico não consegue detectar porque é emocional. Por quê? Porque o marido está sobrecarregando. Ou de repente ele está omitindo a responsabilidade dele. Ele vê fazendo e fala: tá bom, era para me fazer, mas está fazendo, tá bom. Mas não tá bom. Vai acarretá-la e Deus vai requerer de nós, se elas enfermar. Tá, irmãos? Desculpa se eu for duro aqui, irmãos. A intenção não é ser essa, tá? Mas a intenção é despertar nos homens, principalmente, uma reflexão, trazer para dentro uma reflexão de que essa mulher que está do teu lado, ela precisa mais de você do que você. Nós precisamos muito dela, mas ela precisa muito mais de você do que ela te diz. Melhor dizendo, ela precisa muito mais do que ela diz. Precisa de você ajudando em casa. Ela não fala, mas às vezes em casa ela está bitolada, porque tem que fazer as coisas fora e dentro. E o maridão, bonitão, chega, tira a bota fedida, joga na sala, deita no sofá e liga a televisão. Azeda o ambiente inteiro. E espera que alguém vai pegar, alguém vai limpar. Sendo que o marido também tem a responsabilidade de manter a casa limpa. O marido também tem, irmãos. Porque começa a feder, o marido é o primeiro a reclamar. Ó, tem coisa estragada aí, tem coisa azeda aí. O marido é o primeiro a reclamar. Só que ele deveria. Por que ele não foi lá? Com a mãozinha dele pegou, jogou fora, levou para o lixo. Espera dar bichinho, os bichinhos começam a andar pela casa.
aí se toca, porque dá um nojo. Mas a questão é que a esposa precisa da nossa ajuda, irmãos. Quer seja para pagar uma conta. Pergunta no que você pode ser útil a partir de hoje. A partir de hoje. Porque essa mulher, ela é mais carente de você do que você imagina. Sem avisar, dá uma rosa para ela. Dá um presente, um bombom, alguma coisa, para mostrar o quanto ela é importante para você. Porque o homem é turrão, o homem é tudo assim no seco, né, irmãos? O homem é seco. Às vezes esquece de dizer até uma simples palavra. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero convocar esses homens, que são homens valentes nesse lugar, que sejam também homens românticos em casa. Glória a Deus, amém? Que reconheçam o trabalho das mulheres dentro de casa. Então isso é ser homem forte. Isso é saber a responsabilidade que tem, porque você tem, olha para você ver, para os irmãos entenderem isso aqui, você tem uma responsabilidade imensa sobre a autoestima da sua esposa, sobre o bem-estar emocional dela. Você tem, porque às vezes ela se arruma para você, você está pronta, vamos embora. Nem tá linda, tá bela. Eu sei que as mulheres, na maioria das vezes, se arruma para as mulheres, mas também quer ser elogiada pelo marido. Quando não é elogiada, o que ela fala? Notou nada? Não fala isso? Porque ela quer ser notada pelo marido. Então, irmãos, comece a notar, porque para casar você notou bem, né? Notou e anotou. Essa é minha, né? Não perco essa preciosidade por nada. Aí agora não deixou de ser preciosidade, não, irmã. É a mesma pessoa, com o mesmo valor. E ainda, né, a pedra, quanto mais é trabalhada, lapidada, mais bela fica. Então, se o tempo passou, ela está mais bela do que no começo. E obviamente que eu não estou falando de exteriormente. Ainda mais, né? Pode acontecer também da pessoa melhorar, né? Tem que pesar a palavra para não dar problema. Mas tem pessoas que envelhecem e fica melhor. Por incrível que pareça. Tá, irmão? Tem gente que olha no espelho e fala assim: nossa, como eu era feio. Hoje eu dou glória a Deus que o tempo passou. Né? Eu sou um desses. Eu olhava lá para o passado, meu cabelinho, toca de índio até aqui, e eu achava lindo. Hoje eu olho e falo: Jesus amado, como eu tinha coragem de andar com isso na rua. A coisa era séria, irmãos, mas graças a Deus que o tempo passou, né? E alguém um dia decidiu cortar o cabelo. Alguém me elogiou quando eu cortei. Aí eu falei: me elogiaram pela primeira vez, então agora tá bom. Mantive. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ser homem é ser trabalhador, é ser ponderado nas palavras, ter equilíbrio. Ser homem é reconhecer que errou, entender em ter dito algo ou feito, reconhecer que errou, reconhecer que disse algo ou fez algo errado. Ser homem é isso também. Homem não acerta o tempo todo, irmãos. E não é nem essa a exigência. O crucial é que o homem tenha capacidade de se arrepender, de pedir perdão e de reconhecer erro. Esse é o crucial e o mais raro nos homens, que precisa ser despertado. Porque no nosso coração, reconhecer que errou,
é uma característica de fraqueza. E é mentira. Tudo isso que plantaram na nossa mente é mentira. Reconhecer uma falha, um erro, é mais do que uma força. Reconhecer erro é uma força imensa. É você reconhecer, sou humano, eu erro. E quem reconhece está apto a fazer o quê? A mudar. Eu não conheço ninguém que não reconheceu um erro ter mudado de rota. Eu sei de pessoas que não reconheceram o erro e não reconhecem, e você vê a rota da pessoa é a mesma, não mudou. Porque se você não aceita uma disciplina, uma repreensão, automaticamente você nunca vai mudar. E se Deus está te dando palavra para você mudar, se Deus está te ensinando e você não quer mudar, Ele vai te cobrar, porque Ele te ensinou, não mudou porque não quis. Ser homem é assumir um compromisso e honrá-lo. Amém? Glória a Deus. Eu sorrio para suavizar, tá, irmãos? Porque não é fácil, mas essa é a realidade. Ser homem é assumir compromisso e honrá-lo. Honrá-lo da maneira que você assumiu. Se assumiu para fazer assim, que seja feito assim, sem mudar um tio. Homem que é homem não fala uma coisa aqui, aumenta ali. Porque o homem assume o que faz e ele honra as suas palavras. O homem fala a verdade. O homem não mente. Glória a Deus. E a mesma coisa que eu falei para as mulheres, eu falo para os homens. A mesma coisa que eu disse para os homens, eu falo para as mulheres agora. Hoje o propósito é para falar para homens. Mas o Espírito Santo é maravilhoso e você também vai captar mensagens que são para você nessa noite. Ser homem é cuidar, é amar, é proteger. Essa deveria ser a definição do homem, porque ele foi cuidado, ele foi criado para tal. Cuidar, proteger, amar. Quer prova? Efésios capítulo 5. Homens, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, amai-as com amor incondicional. Independente se vai ter, como que fala a palavra? Fugiu agora. Reciprocidade ou não. Independente se vai ter retorno ou não, você deve amar, incondicional. Independente se ela merece ou não, incondicional. É um amor altruísta. Um amor que você se destrói, entre aspas, estou falando para ninguém se matar, mas você se sacrifica em prol da sua companheira. É esse amor proposto aos maridos, aos homens. Você acha que Deus te chama de fraco? Homem. Ele tem a gente como forte, como liderança, cabeça do lar. E agora, para nós entendermos algumas coisas, eu vou correr aqui para a gente conseguir tocar em todos os pontos. Então o marido é aquele que cuida. O marido também, a Bíblia vai nos mostrar o marido como protetor. Isso está em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel.
E eu já disse com tristeza nessa igreja, e eu repito, tem muitos homens, aí eu entro na questão abrangente, e obreiros, porque aqui nós temos obreiros exemplares, temos obreiros exemplares, homens exemplares, mas agora, por isso que eu estou usando de forma geral, genérica. Muitos pastores, naquele grande dia, vão apresentar a Deus como forma de desculpa. Aqui está o rebanho do Senhor, e Deus vai apontar o dedo e vai perguntar: mas aonde está a sua família? Aí da onde vem a resposta? Você ganhou os de fora e perdeu os de dentro? A sua maior responsabilidade é ganhar os de dentro. É o mínimo, irmãos. Reconheço que é o mais difícil. Mas é difícil porque nós complicamos na convivência. É disputa de poder dentro de casa, é briga, contenda, filho vendo pai e mãe brigando, aí depois quer ensinar, não vai ouvir mesmo. Vai ouvir alguém que é um agressor, vai ouvir alguém que briga, que impõe as coisas, alguém que não tem autoridade dentro de casa. Ele tem apenas poder e faz uso dele. Vai ser assim porque eu quero que seja assim, ponto final. É fazer uso de poder. Você tem que ser autoridade dentro de casa. E autoridade e poder são coisas distintas. Com demônios, nós lidamos com poder. Não tem educação, não. É sai em nome de Jesus, ponto final. Mas com pessoas nós usamos a autoridade. A autoridade é influência. Olha a diferença. A autoridade é influência. É quando você é tão amável, é quando você é tão respeitoso, é quando você é tão honrado dentro de casa, que a sua esposa, seus filhos, se submete à sua liderança sem muito esforço. Você simplesmente há um diálogo, há uma conversa. Há pais que conversam com os filhos à distância, tem dificuldade, fala por parábola com o filho. Eu nunca vi isso. Com o filho, irmão, é tete a tete. Com o filho você tem que chegar junto, tem que abraçar. Se preciso for, senta ele no seu joelho, fala: filho, pai está aqui, conta para mim o que está acontecendo. E o pai vai te explicar. O pai está aqui para te ouvir. E se possível, te ajudar, te aconselhar. Falar cara a cara, irmão, tete a tete, sem repreensão. Que é o momento que o pai tem que ouvir. E essa é a nossa dificuldade. O homem não gosta de ouvir, não tem paciência. O homem, você começou a falar com ele, ele começa a desviar o olhar já. E começa... O homem não tem paciência, irmão. Ele está conversando com você aqui, pensando o que ele vai fazer depois, fica batendo o pé, fica olhando para a porta, olhando para o outro lado. Porque o homem é assim. Mas nós precisamos mudar isso, irmãos. Precisamos se dedicar mais. Focar, entender que não há ninguém mais importante no momento para você ouvir a não ser a sua esposa e o seu filho. Lembre desse texto. Aquele que não cuidar dos seus e principalmente da família, os que estão da sua casa. Perceba que a Bíblia faz a distinção entre pai, mãe, após o casamento. Porque em Gênesis fala que unirá o homem à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E deixará o varão à sua casa, seu pai e sua mãe,
Porque não tem essa de deixar e casar e continuar no mesmo território. Você tem que procurar seu rumo. Casou, agora tem que pegar e ter condição de colocar essa mulher em uma casa que seja dela, para ela colocar o jeitinho dela na casa. Somente assim um casamento vai ser satisfatório. Não pode ter mistura, porque senão aquilo que você ensina dentro da sua casa, na sua ausência vem a mãe e fala: não, não é assim não. Ensina alguma coisa, daqui a pouco está o vô lá ensinando o que você não quer que a criança aprenda. Perdão. Porque tem coisas que os nossos pais nos ensinam que nós não queremos levar adiante. Foi errado, nós sabemos, porque eles erraram também, ser humano. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Meu pai errou tentando acertar. Agora, eu não vou levar adiante o erro, eu vou corrigir. Então é nossa responsabilidade como homem corrigir aquilo que está com problema dentro da nossa casa. Ele é protetor. 1 Timóteo 5. Gênesis 3,19 vai mostrar ele como provedor, que vai falar do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ele é o decisor, o julgador, esse é o homem do lar e dos negócios da família. Percebeu? Em questão de dar as diretrizes, em questão de decidir, dentro de casa é o marido, na ausência do marido é a mulher, mas na presença do marido é ele quem decide as coisas, em acordo com a esposa. Tem que conversar, tem que estar em acordo, porque senão é o próximo divórcio. Tem que ter acordo. Então ele decide. Abra em Mateus 24, 42, e eu vou provar isso para os irmãos. Palavras de Jesus, como que é a família, o que o homem é na família. Mas considerar isto é uma parábola, mas a parábola, os irmãos há de convir comigo, pelos estudos e pela interpretação comum, nós sabemos que eram histórias corriqueiras, que acontecia, e Jesus agora vai trazer histórias simples para explicar aos irmãos. Mas considerar isto, Mateus 24, 43, se o pai de família, quem? Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O que está dizendo aqui, irmãos? Está falando da volta de Jesus, é o contexto primário. Mas agora, o princípio aqui que Jesus colocou é que o pai de família vigiava a casa. O pai de família é aquele que estava à espreita do lar, para não deixar ervas daninhas brotarem dentro da sua casa, para não permitir que coisas erradas começassem a entrar dentro da sua casa, a não permitir danos morais dentro da sua casa, palavreados dentro da sua casa. O pai de família não permitir condutas erradas dentro da sua casa. Percebeu, pai? Percebeu, homem? Você é vigia lá dentro. Dentro da sua casa você é vigia. Aí você fala: minha casa está caindo, porque você não está na posição de guarda.
E se não tiver, a Bíblia diz, e foi dito nessa noite, sem combinar, o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé. Então, se o pai não está atento, vigilante dentro de casa, o diabo vai entrando através de uma programação de TV, através de sites acessados, falando português claro, pornografia, vai entrando. E o pai de família cai do degrau da santidade, cai do degrau da vigia, e o diabo entra e faz uma festa, uma ruaça. Então eu pergunto a você, pai de família, onde você está? Você está na posição correta dentro do seu lar? Mas tem alguma coisinha para acertar. Isso é natural. Importante que você esteja posicionado. Uma coisinha ou outra a gente vai acertando e Deus vai nos ajudando. Mas é importante que você esteja posicionado. Dentro do meu lar o diabo não entra. Dentro do meu lar esse tipo de doutrina não entra. Posicionar isso, eu e a minha casa serviremos a Deus. Isso é um posicionamento, irmãos. Posicionamento que é necessário todo homem ter. Se o homem não decide, a casa não vai. O homem precisa decidir. Aí você fala, mas e eu que não sou casada? Estou pretendendo. Você decida. Você vai decidir. Você tome as suas decisões com base naquilo que Deus te falar. E através da sua boa conduta Deus vai trazer aquilo que for necessário para a tua vida, no tempo certo. Então ele é o decisor, o julgador. Ele anda vigilante, percebendo os movimentos do lar. Ele percebe, isso aqui não estava aqui, agora está. Por que está aqui? Olha o homem vigilante. O filho está muito tempo trancado dentro do quarto. Ele não fazia isso. O que está acontecendo? Vou averiguar. Esse menino não demorava tanto no banheiro. O que está acontecendo? É o pai fazendo um papel de decisor, de julgador do lar. Ele está vigilante, ele está observando. Ele está acompanhando o andamento da família. Porque o importante não é começar bem. Começar bem é gostoso, é bom. Só que o mais importante é o desenvolvimento e o final. Então nós precisamos ficar vigilantes. Então ele é esse observador, ele é o vigia da casa. Ele é o sacerdote. Jó 1:5 vai dizer que quando os filhos voltavam das festas, o pai os santificava e oferecia holocausto segundo o número de cada um deles. Então, homem, olha a tua responsabilidade. É para isso que Deus está te preparando, solteiro. Por isso que não é que Deus está querendo muito de você, para quem é solteiro. É porque você não vai ficar solteiro para a vida toda, vai casar. Ouviu um glória a Deus? Eita maravilha. Prepara o lombo. Mas Deus vai... casamento é coisa boa, irmãos. Tá? Mas prosseguindo aqui. Então, irmãos, é necessário esse homem ter essa responsabilidade. E o solteiro saber que Deus requer de você tudo isso. E é importante, interessante você, antes de casar, já adquirir responsabilidade. Que aí quando você casar, a sua esposa vai estar em boas mãos. Sua família vai estar bem alicerçada, porque o alicerce da casa é o homem. Louvado seja Deus. E agora, a fim de concluir,
Eu trouxe aquela listinha pequenininha que é só citar. Sabe aquela listinha das mulheres da Bíblia? Eu trouxe uma listinha pequena dos homens da Bíblia. Não é muito grande, não. Trazendo a característica e o erro de cada um e o acerto. Nós observamos na Bíblia Adão. Qual foi o problema de Adão? A ausência. Foi ausente. Adão foi ausente, tão ausente que Eva conversou com a serpente e ele sabia que havia um perigo ali e não, por não ter tido responsabilidade, por ter sido ausente, Eva caiu. Porque se o homem não vigia os erros da casa, do lar, ele vai ter que arcar depois com todos. Percebe que não é só se Acã pecar, é se os filhos também pecar, por negligência dele, toda a família pega. O pai vai sofrer as retaliações disso. Abraão inconstante. Inconstante por quê? É o pai da fé. O senhor está falando heresia, não é não, irmãos? Acabou de receber a promessa de forma reafirmada. Deus falou em Gênesis 12, agora falou em Gênesis 15, 16, a esposa oferece uma via mais rápida, Sara, e ele aceita. Inconstante. Acabou de ouvir a voz de Deus e foi pela via errada. Se o pai é inconstante, ele está ensinando o seu filho e a sua família a ser inconstante. Sempre que você, em determinadas coisas da vida, age com inconstância, você está mandando um recado para o seu filho. Essa área onde eu sou inconstante não é tão relevante. E tem muitos filhos de crente que não estão na igreja hoje, se afastaram, porque o pai negligenciou isso. Foi tão inconstante que o filho foi se perdendo. Já que não é tão relevante, o pai vai de vez em quando, de vez em nunca. Se para ele tanto faz, para mim tanto fez. Abraão inconstante, Isaac parcial. E olha a guerra que ele promoveu dentro de casa. Parcial porque a Bíblia diz que ele amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Ele, como coluna da casa, era para ter resolvido isso. Não, aqui não tem preferência não, os dois são amados, cada um no seu lugar. Depois de mim vem a minha esposa, a Rebequinha, né? Depois de mim vem a Rebeca, a hierarquia dentro do lar. Depois dela vem vocês, tá? Vocês dois para mim são meus amores. Não tem essa diferença, irmãos. Ah, porque aquele lá é mais apegado, eu amo mais. Não, não existe isso. Saiu de você, você gerou, você tem que amar. Glória a Deus. E se não amar, acarretará para você um juízo lá na frente. Então Isaac foi parcial e promoveu uma grande guerra entre os filhos, porque a parcialidade vai gerar conflito, vai gerar inveja. Haja vista lá Caim e Abel, tá? Parcialidade gera isso. Jacó o precipitado, a bênção ia vir para ele de todo jeito, mas a mãe foi e lesou o pai. Ouviu o que ele disse, estava cego, se aproveitou do velho Isaac e roubou uma coisa que já era dele, irmãos. Olha que coisa de maluco. Você roubar uma coisa que já é sua.
Aquilo foi um engano, e por isso ele sofreu enganos, e ele foi enganado pelo próprio filho, o filho dele chamado Rubem. É grave. Se deitou com uma das suas concubinas, uma das suas esposas. Rubem vai deitar, me fugiu o nome dela agora, mas para os irmãos ver a seriedade, ele enganou, agora está sendo enganado e traído dentro da sua própria casa pelo seu próprio filho. A honra que você reconhece, você atrai. Aquilo que você enaltece, isso você atrai. Se você enaltece a mentira, o engano, você vai atrair o engano e a mentira para a tua vida. Louvado seja Deus. Então não seja ausente como Adão, inconstante como Abraão, parcial como Isaac, precipitado como Jacó. Não seja insensato como Nabal. A origem do nome Nabal é insensato. Insensato. Negou comida para Davi, um rei que estava com um exército com ele. Davi falou: vou te matar, cara. Eu vou te matar. E Davi foi para matar mesmo. Quando ele chega em casa e fala para a esposa, mudou, inverteu as coisas. O marido vai se esconder debaixo da cama e a mulher vai resolver o problema. Não tem homem Nabal aqui não, né, irmãos? Em nome de Jesus. Se tiver, vamos conversar ali depois, no escritório, 5 minutos. Não, porque o homem Nabal, ele sobrecarrega a mulher, ele coloca a mulher onde não era para ela estar, submete ela a estresses que ela não tem que passar. Isso é coisa para homem resolver. Não foi você na hora de peitar? Então agora é você que tem que peitar para resolver. Vai colocar a mulher, aquela que você tem que proteger. E é o inverso do que Jesus falou: amar e se doar por ela. Não é amar e colocar na sua frente como escudo. Tá, irmão? Está totalmente equivocado isso. Então não seja como Nabal. E se tem que ser como alguém casado, sejamos como José. José, o sábio, cheio do Espírito Santo, tinha tempo para a família, tinha tempo para os filhos, estava no Egito governando, mas não esqueceu a família. Se preocupou em trazê-los para perto, para estar sob seus cuidados. Cuidou de cada um deles enquanto estava vivo. E sepultou o próprio pai, ele mesmo. Então que sejamos como José. E quanto à nossa vinha, que é a nossa família fala de vinha, para finalizar, sejamos como Nabote, que não negocia, que não vende. A minha vinha foi Deus quem me deu, é a herança do Senhor, e eu não troco ela. Mas você vai morrer. Mais vale morrer eu do que morrer a minha família. Vem a frase de Moisés: morra eu, mas não morra esse povo. Aí vem o pai, se Moisés, falando para aquele povo que representava a igreja, falou aquilo, nós falamos para a nossa igreja, a nossa família dentro de casa: morra eu, mas não morra a nossa família, não morra a minha família. Amém, irmãos? Nós como homens temos que ter a nossa espada bem preparada. É a espada de um lado para defender o nosso território, família, e cajado do outro para apacentar a nossa família. Amém? Buscar quem está longe para perto, dar uma cutucadinha na cabeça daquele que está meio atordoado, abraçar aqueles que estão precisando. É o Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Tá? Se você é o pastor do teu lar, você precisa fazer isso. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje. Acabei passando 14 minutos do nosso horário. Mas eu tinha que concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho convicção, irmãos, que Deus falou de maneira poderosa e sobrenatural conosco nessa noite. Vamos orar, irmãos, para encerrar?